Oi pessoal, aqui é Bom Dia, desejo a vocês aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, que você esteja sempre bem. Dá um abraço no peito para você, um beijo na alma. Aqui é o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, do canal Coisas do Amor, com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre ritmos biológicos, tá? Porque a preocupação muito grande minha, principalmente aqui de consultório, né? Mas também na vida coletiva social, natural, perceber que essa questão dos ritmos biológicos, muitas vezes, ou quase que sempre, é muito desconsiderada, né? Essa situação é muito desconsiderada pelas organizações, pelas instituições, principalmente instituições públicas, né, onde a variedade maior de pessoas frequentam, que é um serviço público, né? Então isso é muito desconsiderado. Por exemplo, instituições bancárias, né, escolas, infelizmente, embora não é uma questão própria da escola, é uma questão da gestão geral da escola, né, que é da instituição superior, né, seria o que? Secretarias de educação, né, ministérios de educação. Essas instituições às vezes desconsideram muito essa questão dos ritmos biológicos das pessoas para poder planejar e organizar uma funcionalidade dos serviços, né? E também os sistemas bancários, né, desconsideram muito isso. Para você ter uma ideia, o sistema bancário é aberto ao público a partir das 11, acredito eu que ainda seja, né? Hoje em dia a gente raramente vai corriqueiramente ao banco, mas quando vai é porque tem uma emergência, tem pressa, tem uma situação grave para se resolver. E aí esse banco ele funciona no sistema vespertino, né? Escolas para pessoas em nível mais avançado, que seria o quê? Que nível mais avançado? Em séries mais avançadas, né? Deveriam priorizar o matutino para funcionar essa gama de população, né? De séries mais avançadas. E ainda ocorre muito o contrário. Nas escolas públicas, esse sistema é desconsiderado, esse sistema de funcionalidade, né, do ritmo biológico do ser humano é desconsiderado, infelizmente, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema específico, né, eu peço a você para deixar o seu like no canal, se inscreva no canal, por favor, quem puder colaborar, achar interessante colaborar com a gente. E o canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, vai lá e dê o seu like. Isso contribui muito com o nosso trabalho. Lembra que o nosso trabalho é um trabalho de apoio, né, voluntarial, né, às pessoas. Trabalho voluntário e de apoio voluntário, tá? Pessoal, agora retomando, né, a período escolar, vai vindo questões que levam a gente a aprofundar outras situações. Que não tem como a gente simplesmente reduzir a um caso que a gente está atendendo. Sim, a gente vai atender esse caso que a gente está atendendo com a especialidade do atendimento. É ele que é meu caso. Mas esse assunto não deve se encerrar no caso, no paciente. A gente tem que discutir sobre essas questões. Por exemplo, pessoas com crises fortes, porque a funcionalidade do seu organismo não está adaptando ao sistema macro que é colocado, né, na sociedade. O sistema biológico, de ritmo biológico, ele é um sistema que as pessoas vão se adaptando e o grupo, o coletivo, né, vão se generalizando, vão ampliando. Por exemplo, o público adolescente é um público que geralmente inicia uma vida, né, acadêmica hoje em dia muito cedo. Né? Hoje os meninos se iniciam a vida acadêmica no normal, no serviço público, por média no máximo de 4 anos. Tem pessoas que até antes disso, nas creches, né? Mas os anos infantis, escolarização infantil é por média de 4 anos está se iniciando. E aí logo já se adere, né, à educação básica. Então, está sendo um compromisso muito profundo. E essas pessoas estão começando a funcionar muito cedo. O ensino infantil começando cedo demais, na questão de vida coletiva, fora do lar, começando cedo demais, e permanecendo por mais tempo nessa vivência, né? E começa a fazer experiências coletivas
com os pares, em grande número, muito cedo, né? E essa funcionalidade das pessoas vão se adaptando e se tornando mais rígida, mais exigente, mais ativa, mais firme. Portanto, as pessoas tendem-se a acionar a vida acadêmica complexa mais cedo. E é o que está acontecendo. Os adolescentes aí por volta de 13 anos, né, 14 anos, já está se acessando o ensino médio. E esse período de 13 anos a 17 anos é um período de vida acadêmica muito matutina. Ou seja, as pessoas nessa faixa etária principalmente, né, de 13 a 17 anos, e na faixa etária após os 40, né, são as duas fases mais matutinas do ser humano, levando em consideração a generalidade, né, a coletividade dessas faixas etárias. É claro que tem um caso ou outro, né, que sai que está fora dessa curva, né, desse quadro, mas no geral é entre 13, né, e os 17 anos é um organismo mais matutino, e após os 40 também. Então é interessante a gente começar a levantar essas questões e discutir isso para favorecer a nossa sociedade, principalmente nessa faixa etária, né? Como as pessoas estão mais predispostas na vida acadêmica, estão mais animadas, com energia mais propícia para poder explorar, desenvolver, criar, aprender, aceitar, ter criatividade, funcionalidade mental, paciência, ânimo, né? Autoestima. Nesse período, é um período onde as pessoas suportam relevar crises ou deixar crises, conflitos como segundo plano, né? Já no turno vespertino, essas pessoas que têm uma mente mais matutina, mais ativa, após as 13 horas, 14 horas, inicia-se um processo de frustração, cansaço, irritabilidade, né? Estresse natural do sistema nervoso, porque já jogou energia para o organismo e para o universo extenso do ser humano durante toda a manhã. É a hora que esse sistema começa a se estressar e a buscar uma forma de casulo, onde os neurônios, a sistemática neurológica, os conectivos nervosos, né? As fontes de informações, o metabolismo da funcionalidade, ele começa a criar um sistema de rigidez, ou seja, uma necessidade, uma busca inconsciente de hibernação. O que é essa hibernação? Diminuir o contato coletivo, diminuir o fluxo de relacionamento com pares, com outros, para reduzir a sua funcionalidade para um relacionamento próprio no seu espaço, no seu lugar e no seu canto. Então é porque as pessoas, quer dizer o quê? Que as pessoas não podem funcionar ou trabalhar após às 14? Não, é que seja um horário preferencial após as 14 para um recolhimento das suas questões pessoais, materiais, estudo acadêmico em casa, o estudo acadêmico de resolução de problemas pessoais, de, como diz, reforço do que viu na coletividade, reforço do que absorveu na parte da manhã, revisão. É um horário mais sistemático individual, onde a individualidade do organismo tem mais funcionalidade, né? Porque já explorou a energia saudável, a energia ânimo, a energia harmônica, que seria uma energia com harmonia com as outras energias dispersas pelo universo, que são as outras pessoas. Isso é explorado de manhã, então já gastou essa energia, e o cérebro está recolhendo-se para um lugar mais próprio, mais individual, para resolver as questões menos coletivas. Então é interessante a gente ver sobre isso, isso é muito profundo e é preciso discussão sobre isso, tá? E é até bom lançar essa questão para, se possível, até surgir polêmica, que é na polêmica que se discute, e no discutir as polêmicas, as políticas de funcionalidade da sociedade vão evoluindo, vão se adaptando. Então o que eu assustei muito é que
Principalmente nesse ano já tive alguns pacientes nessa questão. Muitas escolas com uma funcionalidade de ensino médio vespertino. É um berço para conflito. É um espaço para estresses, para afloramento do estresse, para conflito dos ânimos, né? Porque é o momento em que a pessoa, a partir dos 13 anos, em geral, é claro que tem casos fora da curva, como eu disse, né? Algumas exceções, mas no geral, na média geral, é o momento onde a mente, o corpo, o sistema biológico geral do ser humano está, né, ativo para funcionar bem. É de manhã. É o matutino que dá alegria. Tá, o jovem tem dificuldade para acordar. Olha bem, o jovem que tem uma vida vespertina tem dificuldade para acordar. O jovem matutino, que é a maioria da sociedade, é o jovem matutino, ele fica num sono muito interrupto a partir das 4 da manhã. O cérebro querendo acordar. O cérebro precisando enfrentar a claridade do dia, absorver o frescor da manhã, né, e funcionar. É, no geral, isso, é a média geral. Então é interessante trazer essa discussão para as pessoas começarem a discutir. Talvez não vai ter soluções ou um planejamento para mudança drástica na sociedade a curtíssimo prazo, a curto prazo, mas no médio prazo é necessário ater-se para isso. A funcionalidade das organizações, a funcionalidade das instituições, ela tem que dar uma prioridade para uma vida ativa da instituição para essa faixa etária na manhã. O que seria? Serviços bancários e vida acadêmica. São as pessoas com mais compromissos de se cobrar resultado. Ou seja, a própria pessoa começa a cobrar o seu resultado, em média, a partir dos 13 anos. Antes dos 13 anos, essa pessoa é cobrada por outras pessoas, na maioria das vezes. É cobrada, é estimulada, é orientada, é assimilada a modelos antes dos 13. A partir dos 13, a pessoa começa a seguir o seu próprio conceito. Então é preciso entender que é um processo natural de responsividade, onde a funcionalidade da pessoa vai acontecer de forma mais saudável quando o seu parâmetro mental superior é mais valorizado. A maior parte do sistema nervoso do ser humano ele é mais funcional a partir dos 13 anos no matutino. A parte mental cognitiva, né? A parte mental de cognição de vida coletiva, de associação de pares, associação com o diferente, absorver os contatos, aceitar os contatos, ter oxigênio o bastante para suportar o diferente, curiosidade para entender o diferente, é no matutino. E essas evoluções acadêmicas e cognitivas, elas estão prontas para funcionar a partir dos 13, no geral. É claro que nós temos casos raros, né? Casos como pessoas com múltiplas habilidades, né? Pessoas com autismo, né? É claro que nós temos esses casos, mas no geral, no campo normal, a vida matutina do ser humano é o melhor momento do seu rendimento acadêmico. E nós sabemos que a vida acadêmica mais exigente do compromisso pessoal, consciente, é do ensino médio para cima. Anterior disso, é um compromisso exigente, mas é um compromisso mais coletivo, onde o coletivo vai exigir, onde o grupo vai exigir, e não o indivíduo, o sujeito. O indivíduo, o sujeito, se cobra muito no matutino, a partir dos 13 anos, o próprio sujeito se cobra. Então, a gente oferecer o contrário disso é a gente abrir porta para crises, tá? E a chave para a solução dessas crises talvez seja isso aí, né? Esse entendimento de como funciona o ser humano e a evolução para uma funcionalidade da vida
pública desse ser humano ser providenciada para o melhor momento de sua funcionalidade, do seu ciclo biológico. Tá? Então, esse é o tema de hoje. É complexo e é necessário, por isso que eu trouxe isso, porque é uma coisa para a gente começar a discutir. Eu peço a você que vê esse vídeo, né, que se inscreva ao canal, divulgue esse vídeo, para isso a gente gerar uma polêmica, para a gente discutir isso nesse canal e em outros canais, outras redes, porque é uma coisa que precisa se evoluir. Não é à toa que o mundo está cada vez mais individualista, que as pessoas estão cada vez mais reduzindo a paciência e a amabilidade, a aceitação do diferente, porque as pessoas estão estressadas por uma vida simplesmente mecanizada de culto à economia, culto ao lucro material, né? E em detrimento do lucro de vida coletiva e de saúde mental. Tá? Então é muito importante a gente discutir sobre isso. Quem discorda disso também é importante participar, lançar, né, aqui questões, gravar vídeos também, sabe? Lançar discussão. Estamos abertos para isso, é importante. Eu trouxe essa questão porque isso é muito sério. Tá? A vida matutina é o momento mais saudável de um corpo humano e o momento mais exigente de um corpo humano para a funcionalidade de autonomia. Olha bem, autonomia, pessoal, é entre 13 e 17 anos. É a hora que se abre e se forma e se estrutura essa funcionalidade autônoma de um ser humano. E esse ser humano está mais propício a aceitar, construir a autonomia no matutino. Tá? Um abraço no peito, um beijo na alma, fique bem. Se inscreva no canal, dê um like e divulgue isso. Isso também é amor. É amar o meu jovem, o seu jovem, os jovens de toda a sociedade. Abraço no peito, beijo na alma, fique bem.